me abraça e me beija. Sejam muito bem-vindos aqui pela Rede Brasil de televisão para todos os brasileiros felizes. Seja bem-vindo, você seja muito bem-vinda também. Hoje o programa está recheado de coisa boa. Olha, na nossa culinária deliciosa, o nosso querido chefe Eric Palma, ele vai ensinar um choclo. É isso? Exatamente. Pastel de choclo, isso é deliciosa. Nós vamos falar sobre a empanada. Olha que linda essa empanada também, que é bem famosa na culinária chilena. Nós vamos falar tudo sobre os costumes, sobre as tradições. É muito rico, né? Um país riquíssimo nessa beleza. E também nós temos uma pauta muito importante. Você sente medo, sente fobia? Você sabe a diferença entre medo e fobia? Ansiedade? Ela sabe tudo. Essa beleza nós vamos apresentar a nossa querida Denise dos Santos. Ela vai falar sobre, vai esclarecer esse assunto para você ficar bem tranquilo. E nosso queridíssimo já está a postos, o Daniel Alan, ele vai falar sobre o Feng Shui. Todo mundo gosta de harmonizar e saber como harmonizar o seu quarto, a sua sala, o seu dia a dia, o seu escritório. Ele vai contar pra gente, o nosso querido. Seja muito bem-vindo, sim? E elas estão belíssimas. Eu adoro a música, eu adoro a dança chilena e esse grupo belíssimo, o grupo Queen Chamali. É isso, minhas queridas. Sejam muito bem-vindos, viu? Todos vestidos, é muito rico, é muito colorido, são flores, é muita alegria. E é isso que a gente gosta. Aqui no Papo em Dia. Roda a vinheta! Eu vejo em seus braços um laço perfeito. Me dá essa chance, meu bem, me veste de beijos. Me dá essa chance, meu bem, me cobre de beijos. Beijo. E você não pode perder nada desse programa e nada da nossa programação aqui da Rede Brasil. Se você tiver alguma dúvida, aí olha, ó. RB Play, você vai acompanhar os nossos conteúdos, os nossos profissionais aqui da casa, que são de primeiríssima qualidade, sempre levando a informação que você precisa. E os nossos programas aqui de interatividade também é muito bacana, né? Tem informações importantes. Então você pode, assim, se você estiver em qualquer lugar do país, em qualquer lugar, de repente na clínica, de repente no seu trabalho, você pode acessar. Olha, o QR Code está aí na telinha. RB Play. É só você apontar a câmera do celular na telinha e você vai estar por dentro de toda a programação. Tem filmes assim, imperdíveis, né? Coisas boas, né? É a televisão, é a Rede Brasil que está ligada em você 24 horas. Olha, vamos. Nós vamos ver o nosso Instagram agora e olha, vocês também podem nos seguir aí, acompanhar a nossa querida Gi, linda, ó, um beijo pra você, Gigi. Ela, na segunda-feira, ela vai estar aqui linda, bonita e sensual, como ela sempre tá, levando informações para você. Vocês podem também mandar alguma mensagem, suas críticas, sugestões que são importantíssimas para a gente poder fazer cada vez melhor uma programação que você goste. O nosso telefone está na telinha. Você quer mandar uma mensagem aqui para qualquer um dos apresentadores? Você quer mandar uma mensagem para mim? Também tá aí, ó. Tá aí. Pode mandar as suas sugestões. Se você tiver alguma crítica, também nós aceitamos o maior carinho, porque a Rede Brasil quer fazer sempre o melhor para você. Vamos embora fazer esse choclo. Olha aí, ele falou, você está falando certinho, é choclo, viu, Santos? Tô por dentro desse choclo que é uma delícia. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo, viu, obrigado. Eric? É difícil fazer esse choclo? Não, muito fácil. Não, é fácil, bem né? Tranquilo, seguindo a receita padrãozinho, não tem erro. É uma das comidas bem típicas, né, do Chile, né? Muito típica do Chile. As empanadas também, né? Também. Que é parecido. A massa é parecida? Com pastel? Com pastel? Não. Ou não? Não. Na verdade, a gente tem umas diferenças, Tá. inclusive de empanadas, né? Porque as empanadas,
eu já tinha contado quando eu vim aqui. Tá. Ela vem da Pérsia, passa na Espanha, chega na América Latina. Cada país aproveita a sua agricultura para fazer ela. Então, por exemplo, o Peru faz a farinha de milho. Então, é uma massa mais pesada, que a gente não usa nem fermento para fazer ela crescer. Então, é uma massa que a gente precisa que ela seja firme para trabalhar. Tá certo, você vai na mãozinha. Só para curiosidade, o Chile tem uma miscigenação muito forte dos espanhóis com os indígenas, né? Então você vai ver muitos desses ingredientes, né, na culinária. Exatamente. Partindo para o que você está falando, o pastel de choclo. Choclo, milho. Pastel, torta, tá? Tem essa diferença, né? Pastel em espanhol é torta. O pessoal se engana achando que é um pastel tipo de feira. Isso é legal. Pastel português, não. Em espanhol, pastel é torta. Então, e assim, é assada, né? Assada. É assada, não é frita. Não tenho exatamente uma história de como que se criou esse prato, tá? Se alguém souber exatamente, por favor, nos envie. Tem uma lenda, digamos assim, que vem da Espanha. Isso. Com a questão das caçarola, que era um prato mais colonial. Chegando aqui, chegando no Chile, eles pediram para os indígenas fazerem essa mistura. Essa mistura boa que acontece sempre, isso, né? Exatamente. Porque para nós, assim, a gente vê, olha, mas não é pastel, a gente quer aquela coisa frita, aquela coisa quadradinha. Não, mas é um pastel e é delicioso. O que a gente sempre faz é trazer um prato parecido a ele. Tá. É o escondidinho. Ah, sim, perfeito, é verdade, Tá bom? é verdade. Então é um prato que é feito por camadas, tá? Vamos aos ingredientes? Vamos lá? Tá na telinha para vocês, já pegou a caneta, já pegou o papel, mas ou pode fotografar também, mas caso vocês perderem algum detalhe, RB Play tem todo o conteúdo lá para vocês. Vamos lá, eu consigo enxergar muito bem porque eu sou boa, eu tenho uma vista perfeita aqui, olha que maravilha. 1 quilo de milho moído, perfeito. 200 ml de leite, ok? 3 colheres de sopa de margarina, 1 fio de azeite, 1 colher de sopa de sal. Não abusem do sal, criançada, é perigoso para a saúde. 1 colher de sopa de sal, 5 folhas de manjericão, 500 gramas de peito de frango, certo? Vamos dar a receita para você deixar tudo preparado, do recheio de carne. Vamos lá, podem já deixar preparado. Esse é o recheio, tá? 500 gramas de carne moída, perfeito. Depois eu vou especificar qual é o tipo de carne. Certo, carninha moída, certo? Pode ser isso? Positivo. Perfeito. 1 quilo de cebola picadinha, 1 colher de sopa de cominho, 1 colher de sopa de colorau, salzinho a gosto. E os ingredientes para montagem são, que você tem que ter aí do ladinho, azeitonas, ovos cozidos, uvas passas e um pouquinho de açúcar. Ela é bem nutritiva, é quase uma refeição, não é isso, Eric? É uma refeição, de fato é uma refeição. É verdade, para quem está mantendo a dieta, tira alguns ingredientes daí, mas tudo certo, né, doutora? A doutora tá aqui e fala assim, olha, que eu vou começar, tô com fome já. Doutora, a senhora já foi pro Chile? Ainda não. Não? Ainda não, mas de fato é um país que traz para nós muita cultura, Muita, né? muito rico. Troca. Exato. Dessa miscigenação. Você já experimentou a culinária? Você já provou alguma das culinárias? De comer eu gosto. Então tá ótimo. Então nós estamos no lugar certo. Vamos lá. Bora lá. Então a senhora acompanha aí, tá, doutora? Claro. Então, é um prato que vai em camadas, tá? Tá. A gente começa com a carne. Carne, patinho. Essa aqui é patinho moído, exatamente. Perfeito. Qual a substituição da carne? Que pode ser usado? Um A100, talvez? Antes eu era um pouco mais rigoroso, exatamente. Hoje a gente pode ir pro A100. Aí vai do Que bolso tem de cada um. Tem uma gordurinha maior. Isso. O A100 é uma carne muito saborosa também, tá? E o patinho, se tiver no seu açougue, porque vai de região, né? Isso, O tem valor isso também. das carnes. Mas o A100 também pode ser feito, que também vai dar. Ou misturar
E também pode O misturar importante é ter também. essa gordurinha para soltar um pouco de... A gordurinha é importante, Isso. que é o sabor, né? sabor. Que dá o sabor. Vamos lá. Essa carne, só para deixar claro, Tá. esse mesmo recheio é o que a gente faz a empanada de carne. A empanada de carne, perfeito. Então aqui a gente vai pro colorau. Tá. Tá? Aqui a gente vai pro cominho. Coloquei a carne, colorau, cominho Perfeito. e o sal. O sal também vamos devagarinho, Devagar. porque é mais fácil arrumar do que acrescentar sal do que tirar o sal. Exatamente. Depois não dá para voltar. Exatamente. Qual que é a questão aqui? A gente tem que secar essa carne para depois a gente colocar a cebola, tá? Ah, porque geralmente as pessoas refogam a cebola, É, ao contrário. refogam o alho e depois colocam o alho. Você viu, doutora? Então, ele está fazendo Ao o contrário. inverso. Por quê? Tem alguma diferença? A gente faz, então, a questão, a gente deixa essa cebola ela dourar sem se refogar, ela dora com o sabor da carne. Então essa cebola ela vai praticamente sumir e vai encher de sabor de carne. Você sabe que eu faço essa técnica, eu uso no arroz. No arroz? Primeiro eu faço, depois eu coloco a você cebola no frita arroz, para ali. depois a aguinha da Isso. cebola. É Mas, isso e mesmo. eu vou dizer, doutora, eu vou dizer, Eric. Fica bom. Fica delicioso, meu arroz é muito gostoso. É boa de cozinha. E depois o meu diretor, porque o meu diretor, ele viveu muitos anos, viu? Nosso querido Ocimar viveu muitos anos no Chile. E depois eu quero que ele conte algumas experiências que ele teve lá no Chile. Sim. Bom, Aí, inclusive, depois eu vou pedir para o meu diretor se eu posso chamar o nosso Feng Shui, perguntar para ele se a nossa cozinha também está bem harmoniosa aqui, que é importante que ele fale sobre isso. Olha, nós temos toda uma harmonização um dia aqui, especial né? hoje. E Ari, como é que de onde você veio? Como é que aconteceu a sua história com a culinária chilena? Muito bem. Minha família é chilena. E depois como você chegou aqui, né, na TV? Minha família é chilena. Eu nasci aqui 40 dias depois que minha mãe chegou, por situações políticas que o Chile viveu. Ah, então minha sim. família preferiu vir embora. Preferiu, entre aspas, né? Precisava Foi vir obrigada embora. a voltar. Voltar não, vir para cá. Sair, emigrar, assim como muitos chilenos que estão aqui na década de 70, a história é bem semelhante. Então eu nasci aqui, eu me formei em psicologia, minha vida foi passando, me formei em psicologia, trabalhei muitos anos em escola. Psicologia, hein, doutora? Trabalhei muitos anos em escola e decidi trocar por comida. Falei, vou abrir meu negócio, vou ter minha comida, minha culinária. Agora eu vou acrescentar 1 quilo de cebola A picada. cebola, ó, tá vendo? Ele dourou a carne, ficou bem no ponto, ela secou, praticamente ela Isso. secou. E ele vai acrescentar 1 quilo de cebola. Você o vê? dobro. O dobro da carne. Isso, o dobro da carne. Isso mesmo. Tá. Mas aí, então você deixou de ser psicólogo e foi se aventurar? Me aventurar. Podemos exatamente. falar assim, se aventurar? Podemos, porque eu queria, na verdade, ter um negócio. Eu achava legal você chegar no restaurante, num bar, achava legal esse glamour. Certo. E aí eu falei, bom, vou fazer uma pizzaria, eu gosto de pizza, aí depois fui pra esfirra, depois fui pro bolo, só que não trabalhava, fui fazendo cursos, fui me aperfeiçoando. Mas você sempre teve a sensibilidade e a habilidade nisso, né? Mais ou menos, viu? Que ninguém nos ouça, mas Olha é mais ou aí, menos. gente, tá vendo? Mais ou menos. Como do nada você pode se tornar um grande chefe, como Exatamente. não, né? Que E é a aí? questão, como eu estudei psicologia, como eu era da área de estudos, Tá. eu falei, para aprender eu preciso estudar. Claro. Então eu fui sempre. atrás de alguns cursos e até uma hora que eu estava para abrir uma esfirraria. Num bate-papo em família, num bate-papo com amigos, minha esposa falou assim, cara, sua família é chilena, você conhece o Chile, toda a culinária vocês conhecem. Que legal. Vocês comem comida do Chile até hoje, ouvem música, fazem festas chilenas. Vai pro lado chileno. Empanadas. Empanadas. Eu tenho uma casa de empanadas hoje. Ah, você tem uma casa de Tenho uma casa- empanadas. Eu trabalho com empanadas. Minha vida, Que, o que me diga-se de sustenta, passagem, é um sucesso. Já sei que é um sucesso. o que me traz o sustento são as empanadas. E quantas empanadas você produz diariamente, Olha, o Eric? eu tenho produzido por volta de 120 empanadas por dia. Eu faço muito evento, vendo para restaurantes, então eu estou numa produção em larga escala. Então está sendo bem bacana a questão das empanadas, a aceitação dela. Porque antes, vou falar assim, eu sempre brinco com isso, o Chile era um país desconhecido. As pessoas iam esquiar aonde? Nevada.
Exatamente. Vale do Nevada, que é a coisa mais linda do mundo. Eu não conheço, viu, gente? Mas eu vou conhecer, eu vou chegar lá, eu vou conhecer. Antes ainda, eles iam para Bariloche, na Argentina. Bariloche, o pessoal é só verdade. conhecia ali. Depois eles começaram a esquiar no Chile, em Valle Nevado, Farellones, esses lugares. Então o Chile começou a ficar conhecido há 15 anos, digamos assim. Ah, ele é um bebê. Se a gente for pensar bem, brasileiro... Mesmo com aquelas festas, porque tem festas muito típicas e muito ricas lá no Chile, que é as festas pátrias, né? Isso. Que eles comemoram a independência do Chile. Isso. 18 de setembro, eles comemoram a independência do Chile. E essas festas são bem... São festões. Vem gente do mundo inteiro, né? É festão. O Chile ele comemora de fato a independência porque o Chile conquistou a independência. Então isso, o chileno tem essa garra. Então se fazem festas muito grandes. Então aqui no Brasil também tem festa chilena. Com as ramadas, né? Que é aquelas são barracas que eles fazem com plantas, não é isso? Hoje não conseguem mais fazer dessa maneira. Hoje é um local de um clube, uma estrutura diferente. Tá. Mudou um pouco. No Chile, sim. No Chile ainda tem. Mas aqui isso. não. Aqui a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Tá. Mas como é em setembro inteiro a gente comemora. Que legal. Então tem grupos de dança, tem as festas, tem as bebidas. Então é um momento muito legal de se celebrar. Tá? E de aproveitar para comer empanadas. Como é que você caiu na TV, né? Porque ele já fez vários programas de televisão. Como que você chegou na TV? Eu estava abrindo minha loja. Exatamente isso. Eu estava abrindo minha loja, estava trabalhando, abrindo minha loja. Passou um cara. Passou um cara? Um cara. Depois você fala o nome desse cara? Falo. Vamos ver se eu lembro. Tá, depois se você lembrar, Passou um cara, começou a bater papo comigo, eu abrindo a loja, o cara batendo papo, eu abrindo a loja, o cara batendo papo. Aí eu comecei a bater papo com ele, vi, o papo era bacana, aí falou que... Ele é um cara inteligente. Não, papo bom. Ele tem uma visão, ele é visionário, ele é visionário, esse cara aí. Falou do Chile, falou que conhecia o Chile, chegou a trabalhar no Chile, coisa e tal, perguntou se as empanadas eram boas. Aí ele falou assim, você precisa apresentar suas empanadas na televisão. Estão chegando no ponto da carne, tá, gente? Isso que eu tô legal. Essa carne se chama pino. O nome dessa mistura toda aqui é o pino. Cebola e carne. E os temperinhos. Pino e os temperos, certo. Tá bom? Estamos quase aqui já. Tá. Aí, na conversa, ele falou, você precisa se apresentar na televisão, mostrar essas suas empanadas diretamente do Chile. Aí eu falei, aonde? Ele enfia a mão no bolso e me dá um cartão. Eu leio o cartão, Ocimar. O nosso diretor, que viveu muitos anos lá. Mas o mais interessante é que o nome do seu lugar... É La Empaná. Não tem É característica de empanadas. Eu vendo empanadas. Hoje eu vendo pastel de chocolate, mas meu lugar chama La Empaná. La Empaná, La Empaná, exato. E aí batei no papo com o Ocimar, ele falou que tem um filho com meu nome também, chamado Eric. Exatamente. E aí foi... Bom, enfim, aí o papo foi longo. E aí descobri que a gente tem a gente mora próximo. E ele vai me visitar. Primeiro você achou que ele tava querendo um papo, tava querendo umas empanadas de graça, né? Ele tava falando no 71. Doutora, você sabe que essas empanadas são características da família, né? As famílias se reúnem e todos, desde criança, eles fazem esse trabalho, não é, Eric? Exatamente. Bom, até porque é bom... É da cultura, né? Da cultura chilena isso. E é um belo de um trabalho, né? Porque, como você falou na receita, o ingrediente, a quantidade de cebola é o dobro da carne. Uhum. Então, imagina, para 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de carne, são 6 quilos de cebola. Então, antigamente não tinha máquina, então era tudo na mão. Todo mundo então era um trabalhão. Cebola. Era a família inteira picando cebola. Picando cebola. Todo mundo chorando, se emocionando com a cebola. Exatamente. Mas olha, você vai, pode continuando aqui. Tá bom. Que doutora, me ocorreu uma situação aqui. Eu morro de medo de me queimar. Eu tenho uma sensação assim, eu tô sempre me queimando. Mas eu fico na retaguarda, mas eu tenho medo de me queimar. Isso é uma característica, isso é uma situação até que normal, certo? Passando disso, já é preocupante. O medo que paralisa é preocupante. Agora, eu gostaria muito de você comentar sobre essa situação e sobre algumas outras situações que as pessoas têm medo de cachorro, ou outra situação que as pessoas têm medo de cachorro, enfim,
né? O normal de todo mundo. E eu quero que você diga o que é certo, até que ponto isso é normal, e a diferença da fobia. Porque eu também tenho fobia de algumas coisas que eu fico em pânico. Então eu quero que você una todas essas palavras aqui para mim e esclareça o nosso telespectador. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar um tema tão importante. E para começar a nossa conversa, eu trago que o medo também é saudável. O medo traz proteção e nos traz prudência. É o que garante a nossa sobrevivência, né? A nossa integridade física. Sim, sim. Então, a ausência de medo também é ruim. Aí nós temos uma graduação entre o medo e a fobia, tem um caminho. Então, quando você me traz, por exemplo, eu tenho uma preocupação ou um medo de me queimar, sim. É um medo que paralisa, que te prejudica a praticar atividades sociais como essa. Então, o seu medo é a tal ponto de não fazer você cozinhar, por exemplo. Então, quando a gente pensa num medo associado também à ansiedade, o que é a ansiedade? É ansiar por algo que ainda não aconteceu. É criar uma expectativa. Isso, uma situação. Que você se desespera de uma tal forma e que não acontece, né? Sim. Então, quando eu atendo pessoas no consultório, é possível perceber uma associação de um medo exagerado com uma ansiedade que também não está em níveis saudáveis, digamos assim. Que daí já vira patologia. Isso. Aí você tem que tratar com medicamentos, aí é uma outra história, né, Então, doutora? o medo saudável é o que nos garante integridade física, é também sobrevivência. Quando ele vai escalando, aí a gente tem que pensar numa patologia e até numa síndrome do pânico, numa fobia de determinadas situações. Aí a gente tem que tratar não só com a psicoterapia, mas também com o tratamento medicamentoso. Agora, o pessoal de casa, quais são assim os primeiros sintomas que eu tenho quando vai para um outro grau, chegando numa fobia? Quais esses sintomas, assim, que eu começo a perceber? Quando a ansiedade ou quando esse medo ultrapassa os limites simbólicos, ele traz para o corpo. Então, o corpo vai reagir. Vai reagir. Imediatamente, é verdade. Imediatamente. Então, sudorese, paralisação realmente, taquicardia, a respiração acelerada. É verdade, aquele suor. Suor a pessoa frio. Fica aquele suor, eu estou suando frio. Eu não, isso é realmente, é exatamente essa sensação. Aquela sensação de angústia que você não sabe exatamente de onde vem e o que você faz para melhorar. E é uma coisa pontual que, se você não tratar, vai ficando cada vez mais frequente. Você vai se deparando com aquela situação que te traz medo e esses sintomas físicos vão ficando piores. Então, aquilo que a gente não consegue lidar simbolicamente, a primeira descarga é o corpo. Então, o corpo vai trazendo esses sintomas físicos dessa angústia tamanha de um sofrimento que paralisa. E paralisa de uma forma que você pode até perder a sua voz, porque eu conheço, inclusive dentro da minha família, a pessoa tomou um susto numa brincadeira. Então, assim, é um alerta também nessas brincadeiras, né? A pessoa está escondida e a outra passa e dá aquele susto. Ela simplesmente travou, doutora, ela travou, ela paralisou de um jeito. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso é uma coisa, né? A gente até diz assim, no cotidiano, essas brincadeiras, né, do cotidiano. Eu gostaria que a senhora também falasse sobre um pouquinho disso. O medo e a fobia, né? O susto também, juntar tudo isso. Eu vou pegar o seu gancho, Celeste. Ótimo. Porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. Perfeito. Nós somos um bichinho tão estranho e a gente é dotado de linguagem. Isso significa dizer que o que eu falo não necessariamente é aquilo que você vai ouvir.
porque precisa passar pelo seu tradutor, pela sua visão de mundo. Então, aquilo que é uma brincadeira para mim, não necessariamente vai ser encarado como uma brincadeira para você. Pode ter uma outra conotação totalmente diferente. Então, quando a gente fala em empatia, é considerar também que nós somos pessoas e somos sujeitos com um universo particular e totalmente diferente um do outro. Perfeito, então, perfeito. O cuidado de lidar nessas relações cotidianas de convivência é perceber e aceitar essas diferenças. Então, se a gente tivesse um pouco mais de sutileza no trato, se fosse mais difícil... Um pouquinho mais de sensibilidade para entender o outro. O outro, às vezes, a comunicação, né? É importantíssimo. Você falar para o outro, eu quero isso ou não quero isso, não gosto, tenho medo disso, isso me assusta, isso me causa incômodo. É importante, não? Se tivéssemos essa facilidade... assumir o medo, né? Assumir o medo de que a tem. nossa fragilidade, vulnerabilidade. Se pudéssemos fazer isso, e eu sempre brinco que se saúde mental fosse fácil de ser dita, a gente teria menos estereótipo e a gente teria essa conversa mais vezes. Não tenha dúvida. E todos nós nos daríamos muitíssimo bem, né? É um processo, né? É um processo. De falar sobre si e automaticamente olhar o outro e ouvir o outro. Então, tomar cuidado com essas brincadeiras, porque eu não sei o que o outro pode ou não ter medo. Perfeito. Doutora, daqui a pouquinho eu quero que a senhora conte algumas situações que chegaram a você, né? Para a gente poder ilustrar mais sobre esse medo, sobre essa fobia e sobre esse pânico também. Tá bom? E aqui, enquanto isso, prontinho a nossa carne? A carne está pronta. Coloquei o frango cozido. Esse frango já tinha sido passado na panela de pressão, para acelerar aqui o processo. Caldo de galinha e esse franguinho para dar um gostinho agora. Eric, rapidamente, você não lava o frango, né? A gente não lava. As pessoas têm o cuidado de lavar. Não, preciso lavar. Não se lava frango, certo? Qual que é o teu procedimento aqui? Olha, geralmente a gente tem que ver como ele vem. Né? Porque assim, às vezes a gente pega um frango com muito líquido, é bom lavar, para tirar. Às vezes tem aquela gosminha, é melhor tirar. Esse frango, ele vem congelado, para mim. Perfeito. Ele vem mais limpinho, mais tranquilo de ser usado. Então esse frango eu não lavei. Então tá pronto para você cozinhar. Você colocou uma água aromatizada aí? Coloquei o caldo de galinha. Somente? Só isso. E aqui o milho também já está prontinho? Vai para o liquidificador, vou moer ele e aí a gente já começa praticamente as etapas finais. Perfeito. Tá bom? Então, nós vamos para um breve intervalo, mas é rápido, viu? Rapidinho, porque na volta nós vamos ter aqui nesse palco uma belíssima dança chilena e vocês não podem perder. Eu espero vocês, não saiam daí.